Você crê que poderoso é o nome de Jesus? Amém? E hoje nós vamos estar falando justamente sobre isso. Nome acima de todo nome. E assim, nas minhas observâncias, com as igrejas, o povo de Deus em geral, eu percebo que a maioria não sabe do poder do nome de Jesus. Eu vivi na ignorância, eu posso dizer que eu vivi na ignorância durante 25 anos. 25 anos eu pastoreei uma igreja. E eu ministrava a palavra. Ministrava a palavra com poder, com unção, mas eu não sabia o poder do nome de Jesus. Eu sabia que o nome de Jesus tinha poder, mas eu vivia preocupado com a macumbaria, eu vivia preocupado com o ataque do diabo na minha família. Não que eu não tenho que me preocupar com isso, mas eu gastava tanto tempo preocupado com aquilo que o diabo podia fazer do que o que Deus pode fazer. Então, nós não vamos ignorar que a própria palavra fala que nós temos um inimigo sagaz chamado Satanás. Mas a palavra do Senhor fala para nós, lá em 1 Pedro, ele fala, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele age como? Ele age na ignorância e também na quebra de princípios. Mas lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Agora, o que é você se sujeitar a Deus? É você estar debaixo da submissão da palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Por quê? Quebra de princípio nada mais é do que ignorância. Eu lembro da ignorância que eu tinha com relação, na época, né, eu era assim, não recém-casada, mas tinha um tempo de casada, mas eu não reconhecia, não que eu não reconhecesse meu marido como autoridade, eu reconhecia, mas quem mandava na minha casa era eu. Até o momento que eu fui confrontada por um pastor, e eu ainda questionei ele na época, eu era pastora, hoje eu sou ministra, né? E ele respondeu para mim, você é pastora na igreja, você é autoridade na igreja, na sua casa, você é uma esposa submissa à autoridade do seu marido. E aquilo, quer dizer, não que eu levei um choque, mas para quem estava acostumado a comandar e dar ordem, né, e aí fica um pouco difícil para a gente se submeter. Mas depois eu fui compreendendo a palavra, e depois que eu compreendi a palavra, eu comecei a honrar meu marido como autoridade sobre a minha vida, autoridade da minha casa, e eu comecei a honrar ele diante da igreja. Então, o meu ministério teve um outro patamar. Então, por que eu errava? Eu errava por ignorância. Então, adiantava eu ficar expulsando o diabo, expulsava ele com a boca e trazia ele de volta com as atitudes, né? Então, é isso, por isso que você precisa conhecer a palavra. Por quê? Se você conhece a palavra, não é que você não vai se preocupar com ele, você vai se preocupar com se encher de Deus, conhecer a palavra. A palavra fala que aquele que é de Deus, em 1 João 5,18, ele fala assim, aquele que é de Deus, Satanás não pode tocar. E quando eu li o livro, eu já estava fazendo o rema, e eu li, foi na escola de ministros, um livro chamado A Igreja Triunfante. Amados, quando eu li esse livro, é um livro que eu recomendo para você, se você puder comprar e ler, leia. Eu acho que toda a igreja devia ler. Chama a Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. E ele explica tudo sobre os demônios, mas ele explica que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que Cristo já conquistou a sua vitória na cruz. E o diabo é um inimigo vencido, derrotado, fracassado, rechaçado. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses 2, 14 e 15, que Jesus destronou ele, arrancou a armadura dele, expôs ele ao desprezo e à vergonha eterna. E Apocalipse 1, 18 fala que Jesus tomou das mãos dele a chave do inferno e da morte. Então, ele não tem nem a chave da casa dele. Você pode imaginar?
Você lutar com o inimigo que nem a chave da casa dele ele tem. Mas por que que muitas pessoas temem? Teme quando falar inveja. Não que você não vai falar inveja, pega. Pega se você estiver insubmisso à palavra, você estiver em rebelião, se você estiver insubmisso à palavra, quebrando um princípio, você tem que temer tudo. Mas agora, se você está debaixo da submissão da palavra, debaixo da obediência, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Mas é aí que você tem que compreender isso, por quê? Porque ele é um inimigo, a gente sabe que ele é astuto, a Bíblia fala disso, né? Que quando ele entrou no paraíso, ele sabia que ele já tinha sido expulso do céu, e ele entrou sorrateiramente, como ele é um espírito, ele precisava de um corpo. E ele usou o corpo da serpente para entrar, para derrotar Adão e Eva. Né? E hoje, o que ele usa? Ele usa o corpo daquelas pessoas que dão permissão para ele. Mas se você estiver debaixo da submissão da palavra do Senhor, não há o que temer. E eu lembro os cultos de libertação que nós fazíamos, às sextas-feiras, né? Era o famoso culto do sai-sai. Era o tempo todo, né? Sai, diabo, sai, capeta, vai embora, pega o que é teu em nome de Jesus, sai daqui, sai dali, sai daqui, sai dali. E a gente gastava aquele tempo, era um culto inteiro só de libertação. Hoje, nós não gastamos tempo de libertação, porque a libertação vem através da palavra. Nós perdemos tempo, sabe como perdemos tempo? Não, nós ganhamos tempo na adoração. O nome de Jesus, o nome dele está acima de todo nome, você vai ver pela palavra do Senhor. E aí que você tem que conhecer quais são os seus direitos. Então, hoje, muitos filhos meus que estão, às vezes, em outras cidades, eles ficam desesperados com os problemas que surgem, e aí eu só pego a palavra, a maioria dos versículos eu tenho de cabeça, eu só vou mandando os versículos. Ora esse, fala aquele, você não tem o que temer. Ah, mas eu sonhei isso, eu não consegui dormir, acordei desesperada. A palavra de Deus diz isso, isso e isso, você não tem o que temer, debaixo da submissão da palavra não há o que temer. Está me entendendo? Então, hoje, nós investimos o nosso tempo como? Te ensinando, para que você seja um cristão vitorioso e abençoado. Você já é. Mas você vai ser mais ainda. Por quê? O conhecimento de Deus, João 8,32, ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? João 6,63, ele fala, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E você vai compreender que, de repente, lá na sua casa tem alguém doente, você não vai precisar ir atrás de um pastor, de uma pastora, de um ministro, de um apóstolo, para ir lá orar para aquela pessoa. Não, você, na autoridade do nome de Jesus, você vai compreender isso pela palavra. A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não fala que são pastores, ministros, não. Fala que é o cristão. Lá em João 4,12, também nós vamos ler isso, ele fala que as mesmas obras, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. Então, ele vai falando. Mas ali ele não fala. E as pessoas falam, mas eu não posso, porque é só ministro ungido. Não, amados, o poder do nome de Jesus, ele está disponível para mim e para você. E Deus quer que você seja um cristão abençoado, vitorioso. E lá em Romanos 16:20, fala que o lugar predileto de Satanás é debaixo da sola dos nossos pés. E é lá que ele tem que ficar, porque ele já é derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E você é um cristão vencedor e vitorioso pelo sangue de Jesus. Então, abra sua Bíblia, se já está aberto aí, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição,
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para que ao nome de Jesus, olha, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha os teus olhos, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo para nos ensinar, tu és bem-vindo para nos corrigir, nos instruir. Espírito Santo de Deus, eu preciso do poder, da unção, da autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação para ministrar a palavra. Mas o teu povo precisa de sabedoria, entendimento, luz, revelação, para compreender as verdades da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra os olhos do entendimento do teu povo e traz a revelação da palavra do Senhor, porque a revelação da palavra, ela gera fé, traz cura e libertação. Eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Então, aqui já fala para nós, né, que ele esvaziou de si mesmo, então ele nasceu como homem, né, e a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do poder que ele tinha como Deus, e ele nasceu como homem, e viveu como homem nessa terra. E a Bíblia ainda fala que ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a morte de cruz, que se tornava, que era algo humilhante, que era algo, era a pessoa mais perversa do mundo, que era condenado à morte de cruz. Mas a Bíblia fala que ele, ao se humilhar e morrer na cruz, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas agora você vai aprender também que esse nome poderoso, né, porque o Cristo veio e fez o plano da salvação, ele resgatou a humanidade, pagou o preço no nosso lugar, e ele subiu para a glória. Agora ele não age mais na terra. Não que ele não age na terra, eu digo assim, ele não está presente aqui para agir na terra, ele está nos céus. E você vai ver, a Bíblia fala que ele está à direita do Pai. Mas ele vai falar também que você também está assentado com ele lá na região celestial. Mas hoje, o governo da terra, Deus delegou a nós, os filhos de Deus. Por isso que você precisa compreender isso, que ele subiu aos céus, mas ele delegou o mesmo poder que ele tinha, a mesma autoridade que ele tinha, ele delegou para a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Não importa que você fale, mas eu sou o mais pequenino dos cristãos. Eu sou o mais pequeno de todos. Ou você pode ser o mais pequeno de todos. Você pode ser um bebê espiritual. Se você compreender que você tem autoridade, você tem poder, não há o que temer. Não há o que temer, você não precisa temer o inimigo vencido, derrotado, fracassado. Você tem que, sim, se submeter à palavra do Senhor. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Debaixo da submissão, você está protegido. É como eu falei, eu era insubmissa à autoridade do meu marido, só que era ignorância. Porque quando eu aprendi que Deus constituiu o homem, o marido, como cabeça da casa, sacerdote do lar, eu me submeti à autoridade dele. E ao reconhecer ele como autoridade da minha casa, da minha família, eu já não tinha mais porta aberta, brecha aberta. Aí o inimigo não tinha como atuar. Né? Então, você vai compreender isso. Então, volta agora um livro para trás, no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18.
Paulo diz assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, o que está falando? Né? Aqui fala, né, que o poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e colocando ele acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. E todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era que há de vir. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Jesus. E designou Jesus como cabeça da igreja. Agora, quem que é a igreja? Você vai falar que a igreja é as quatro paredes? Não. A igreja sou eu e você. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja é a igreja Verbo da Vida, a mundial, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, Quadrangular, e você vai lembrando os nomes da igreja, porque diante de Deus não existe placa. Quando ele olha, ele vê a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é dividido. Por isso que as pessoas pensam que tem, mas ali é a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus pensa assim, mas eu penso assim. Amados, o corpo de Cristo não é um corpo dividido. O corpo de Cristo, ele fala sobre a divisão do corpo, fala que tem o pé, tem a mão, tem o braço, tem o pescoço. A cabeça é Cristo, é uma só. Você já viu cabeça ambulante? Não, você não vê cabeça andando sozinha. Mas você já viu o corpo dividido também andar? Não, a igreja é uma só. Quando ele olha, ele vê a igreja dele, o corpo de Cristo, que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que eu tenho que amar os meus irmãos das outras igrejas. Agora, pode ser que ele pense diferente de mim, mas se ele crê daquele jeito, eu respeito ele. Mas eu creio na palavra. Mas eu não vou ficar também cutucando, porque ele não vai ser salvo, porque ele crê assim. Não, ele é o corpo de Cristo também, ele faz parte do corpo de Cristo. Agora, na volta de Cristo, é que ele fala que ele vai arrebatar a sua igreja. Agora, qual que é a igreja? A igreja é o povo dele, é aquele que está firme, fiel, temente, obediente. Aquele que está firme, fiel, obediente, vai subir. Aquele que está disperso, vai ficar. Mas quando ele fala que vai arrebatar a igreja dele, somos nós, toda a igreja, o corpo de Cristo, em todas as denominações. Então, é como se fosse um imã, que ele vai sugar o povo dele da terra. Mas aquele que é fiel, temente e obediente. E eu espero em Deus que você se inclui nesse temente, fiel e obediente, para quando Jesus voltar, você possa encontrar Jesus, subir para encontrar Jesus nos ares, ou como a mamãe falava. Ela falava assim, eu não tenho medo da morte. Fecha aqui e abre lá. Ela não tinha. Quando chegou o tempo de Deus levar ela estava em paz, ela estava tranquila. Tanto que meus irmãos queriam orar para a cura dela, e ela toda entubada, ela não podia falar, ela fez assim, ó. O que ela estava dizendo? Não ora para Jesus me curar. Chegou a minha hora, eu vou subir. Então, eu não tinha medo. E ela falava isso para nós, ela falava, filha, eu não tenho medo, mas mãe, precisa ficar alguém que a senhora fala, não, tanto faz vocês aqui, se eu tiver de morrer, eu morro dormindo, mas fecha aqui e abre lá. Então, era uma pessoa que tinha a convicção no seu coração da sua salvação, e ela não tinha medo, ela não tinha o que temer. Você também não tem que ter medo, não tem o que temer, por isso que você tem que ter a segurança da sua salvação. Para isso que nós estamos te ensinando a palavra de Deus. E aqui, ainda em Efésios, no capítulo 2, então você viu que a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus,
fazendo-o assentar-se à direita do Pai nas regiões celestiais. Agora, ora no capítulo 2, no versículo 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, quando você se converteu, meu irmão, a Bíblia já fala que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, o que significa isso? O mesmo lugar que Jesus está, você, como igreja, está lá, sentado com Ele. Por isso, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer os seus direitos. Por quê? Porque quando você conhece a palavra e conhece os seus direitos, a Bíblia fala em João 16:33, ele fala assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Essa semana, até contei para a irmã Cidinha, eu não tinha contado para ela ainda, uma das minhas filhas, minha filha mais velha, ela foi assaltada aqui em cima do viaduto Antártica, né? E ela disse que o cara bateu o revólver no vidro, e pediu o celular, o relógio, e a aliança dela e levou embora. E ela estava cantando um hino, que é de Vitória, que é a marca da promessa, e ela estava cantando. Ela falou assim para mim, mãe, eu estava cantando, ele levou os meus bens materiais. Eu fechei o vidro e continuei cantando. E falei para Satanás, Satanás, você usou ele para roubar meu bem material, mas a paz você não tira do meu coração. Ela falou, mãe, eu continuei cantando, continuei adorando a Deus, ele não vai roubar a minha paz. Sabe o que significa isso? Significa alguém que sabe quais são os seus direitos, mas você fala assim, mas por que Deus não guardou ela? Não está falando que no mundo nós teremos aflições? Não é isso que fala a palavra? As aflições são isso. É algo que você não está esperando. Mas agora, por que você precisa conhecer a palavra? Porque, no caso dela, veio aquela aflição, o diabo usou alguém para roubar os bens dela, e foi o que eu falei, filha, levou os bens materiais, mas Deus tem muito mais para te dar. E a paz do diabo não vai te roubar, e nem a vida, porque a vida pertence a Deus. É alguém que conhece, sabe quem é, quais são os seus direitos. Tirou a paz dela? Não. Ela continuou cantando, continuou adorando a Deus. Agora, se fosse outra pessoa que não conhecesse os seus direitos, acabava o dia dela, ia ficar lamentando a semana inteira, ia ficar questionando, mas por que Deus não me guardou? Por que deixou levar meus bens? Nós estamos no mundo tereis aflições. Ele fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entende isso? Então, ele já está falando isso para nós. Ele não falou que nós teríamos um mar de rosa, falou, vocês terão aflições. Agora, se você quer ser livre de toda aflição que está aqui, todo problema, dificuldade, eu tenho a solução para você, que eu sei que você não quer e eu quero. A cidade dos pés juntos, 7 palmos de terra. Aí, se você falar lá, você não tem mais aflição. Lá acabou tudo. Mas ninguém quer ir para lá, e nem eu quero também, em nome de Jesus, sangue de Jesus que tem poder. Quero continuar vivo, servindo a Deus, lutando. Mas as aflições virão. Mas ele fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, você também será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:28, ele fala que nessas coisas nós somos mais do que vencedores. Não que a aflição não venha e não dá uma tristeza na gente, porque a gente é humano, sabe, daquela aflição, mas ao mesmo tempo fala, não, peraí, o que a palavra diz? O que a palavra diz? Eu lembro quando eu por acaso, bati no carro de uma moça, irmãos, ela só não me xingou de santa, porque os palavrão que você puder imaginar, que eu nunca conhecia na minha vida, então ela e o marido dela me xingar. E eu olhava para ela assim, eu sentada, aqui com o carro parado, eu olhando para ela, e ela me xingando. Me xingava, só isso, só... E pulava na minha frente e gritava. E eu olhando para ela e pensando comigo, meu Deus, não precisa disso, para que isso, meu Pai do céu? Aí depois ela veio, preciso dos seus documentos. Está aqui na mão, pode
fotografou, meu telefone é tal, não se preocupa, eu tenho seguro, vou pagar, pode ficar tranquila. Aí, depois de tudo, aí ela falou, olhei para ela e falei para ela, posso ir embora? Ela olhou para mim assim, agora você pode. Peguei, tirei o meu carro, fui embora. Na mesma da hora, eu falei, Satanás, se você pensa que você vai roubar a minha paz, no outro dia era a minha formatura. Se você pensa que você vai roubar a minha paz, você não vai roubar a minha paz. A minha paz não vem do homem. A minha paz vem de Deus. A paz de Deus está dentro de mim, você não vai roubar e não consegue roubar. Sai do meu caminho, em nome de Jesus, porque eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amadas, em paz eu estava, em paz eu continuei. Continuei meu caminho, fiz tudo o que tinha que fazer, tudo deu certo, e eu voltei para casa cantando. Passou um tempo, aí eles ligaram, eu já tinha feito lá todos os trâmites lá no seguro, me deram um número lá, ligou, olha, o conserto, e era uma batidinha, um arranhãozinho de nada, conserto R$1.500. Eu falei assim, olha, o número do processo é tal número, anota aí o número. Tudo bem? Agora o senhor liga para o seguro e Deus abençoe o senhor. Desliguei. Roubou minha paz? Não. Porque o inimigo vai usar pessoas, situações, para te roubar a paz. Agora, você que tem que estar firmado na palavra e não permitir que isso rouba a tua paz, que isso tira a tua felicidade, que tira a tua alegria. Se a palavra diz em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Esse ano, nós estamos profetizando que vai ser o melhor ano da nossa vida e vai ser. Se você crer, vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o ano do destravar de bênçãos que estavam retida no reino espiritual. É o ano da prosperidade, da graça, da sabedoria, do conhecimento. Acredite nisso. Mas para isso você tem que se posicionar também no reino espiritual como filho de Deus, que conhece a verdade e conhece a palavra. Porque se você continuar desacreditando ou sem conhecer a verdade, o inimigo, como é que ele age? Ele age na ignorância. Era como eu, na ignorância, eu desacatava a autoridade do meu marido. Mas quando eu descobri o que a palavra disse, eu falo, não, então agora eu vou me submeter à autoridade dele e vou honrar a vida dele. Então eu estava debaixo da submissão da palavra. Então é o que fala Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Não fala para você fugir do diabo. Fala, resista a ele. Agora, como é que eu vou resistir? Conhecendo a verdade, que foi o caso que aconteceu tanto comigo quanto com a minha filha, tanto eu quanto ela, nós nos posicionamos para resistir ele. Por quê? Ele vai usar a situação, ele vai usar vidas para te roubar paz, para infernizar teu caminho, mas quando você conhece a verdade da palavra, você diz para ele, olha, diabo, fora do meu caminho, em nome de Jesus, na minha casa você não fica. Quando eu oro, falo, você tem, até um dia o pastor até deu risada, que eu falei assim, eu te proíbo até de passar na rua da minha casa. Aí depois eu pensei assim, meu Deus, será que é petulância minha? Aí vem uma ministra ministrar para nós, de fora, e ela falou a mesma coisa, ela falou, você proíbe o Satanás até de passar na rua da sua casa. Aí eu falei, Deus, eu não estou errada não, tem que proibir mesmo. Quando eu peço, põe um anjo em cada porta, em cada janela, quando eu saio. Então, eu creio, tem um anjo lá guardando a minha casa. Você tem que acreditar, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Porque muitas pessoas têm medo de morar sozinha. Eu tenho medo de morar sozinha. Eu tenho medo de coisa nenhuma. 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de medo, de ousadia, de coragem, de moderação, então não tenho medo. Pego o meu carro, vou aonde eu tiver que ir, eu vou. Eu já fui até para Ribeirão Preto sozinha, sem medo nenhum. Fui e voltei debaixo da graça do Senhor. Né? Então, medo? Não, porque o medo que atrai o mal. Porque você fica naquele medo, naquela insegurança, o inimigo age no medo, na ignorância. Lá em Lucas, capítulo 10, Lucas, Novo Testamento, capítulo 10, Lucas, capítulo 10.
versículo 17. Lucas, então é Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Então é o evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 72 discípulos, né, no caso, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, não lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Eu lhes dei autoridade. O que é autoridade? Direito ou poder de mandar, representante de poder. Autorização, ação de autorização, permissão, consentimento, aprovação, confirmação. Ter poder, autoridade, domínio, força, permissão, autorização. Jesus, ele delegou. Por isso que a palavra fala que quando Jesus ressuscitou, né, ele delegou esse poder para o seu corpo, que é a igreja. Então, quando eu falei que ele não age mais na terra, por quê? Ele está nos céus. A Bíblia fala que ele está à destra de Deus. Ele aguarda o comando da igreja. Então, quem comanda os céus não é Jesus, é a igreja. Ele está de prontidão, só esperando você dar uma ordem aqui na terra. Lá em Mateus 6,19, ele fala assim: eu vos dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será sido ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Em Mateus 18,19, ele fala: o que duas pessoas concordar na terra a respeito de alguma coisa, Deus concordará nos céus. Então, quem comanda os céus é a terra. Jesus está de prontidão, ele está à direita do Pai. Ele só aguarda uma ordem sua, ele aguarda um comando seu. Por isso que ele falou assim: eu vos dou autoridade, poder, domínio sobre toda a força do inimigo, e não lhes fará dano algum. Por isso que você não precisa temer. Então, quando surge o problema, a dificuldade, quantas pessoas falam: ai, mas o diabo fez um sarambanzé na minha casa. Fez porque a pessoa deixou. Porque vem fazer sarambanzé na minha casa. Como eu falei, eu proíbo ele até de passar na rua. Vem para ver se ele não vai sair com uma quente ou outra fervendo. Ele nem vai, porque ele sabe. Ele só vai aonde a pessoa quebra princípio, ele vai aonde a pessoa tem medo. Quando você está conversando com a pessoa já fala: eu tenho tanto medo, eu tenho medo. Eu tenho um sobrinho, né, falei isso até para a irmã Cidinha, e ele sempre, um menino competente, um menino abençoado, e toda vez que eu encontrava com aquele menino, ele falava: eu tenho medo de perder meu emprego. Eu falava: filho, você não vai perder seu emprego, aquela porta que Deus abriu, o diabo não vai fechar, filho. Tenha segurança, declara que não vai fechar aquela porta. E foi falando tanto: eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, até que chegou o dia que nós encontramos lá, aí ele foi mandado embora. Provérbios 18, 20, ele fala assim: você se alimenta daquilo que você fala. E Provérbios 18, 21, ele fala: na língua você tem o poder da vida e o poder da morte. Libera a palavra de morte. Fica liberando a palavra de morte. Quantas mães na ignorância. Ai, mas esse menino é tão danado. Esse menino é um capeta. Ai, porque é um demônio. Ai, esse menino me tira a paz. Ai, esse menino não vale nada. Ai, porque esse menino não sei. Ai, então, vai falando, até as mães na ignorância. Cuidado, você vai cair. Você vai cair, você vai cair. Está liberando palavra de morte? É lógico que a gente tem que cuidar da criança. Mas, em nome de Jesus, nenhum mal vai te acontecer. Deus te guarda, Deus está te guardando. Então, nós temos que tomar cuidado ao liberar a palavra de morte. Você é a igreja triunfante, você é a igreja de Cristo, né? E lá em Lucas 10, 17, esse eu vou ler na King James. Ele fala assim: atentai-vos, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpente e escorpiões. E assim como sobre todo o poder do inimigo, nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Agora, em Marcos 16, em Marcos 16, você vai voltar um livro para trás aí. Marcos, capítulo 16.
Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aqui, quando fala, estes sinais acompanharão os que crerem, está falando que é pastor? Está falando que é presbítero, obreiro, missionário, apóstolo, profeta, evangelista? Está falando isso? Não. Ele está falando aqui, olha, estes sinais, 16 e 17, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Nós tínhamos um irmão, irmão João, ele era policial, o esposo da Preta, e ele trabalhava num lugar, num trabalho lá, e ela tinha a faxineira que não gostava dele, e ela colocou veneno no café. Ele tomou, e ele não sabia, começou a passar mal. Aí ele lembrou desse versículo, ele pôs a mão no estômago e orou. Ele terminou de orar, ele foi lá e vomitou tudo aquilo talhado, na mesma da hora. Percebe? Mas era para ele morrer. E ele não morreu, porque ele bebeu inocentemente, mas ele lembrou do versículo. Né? E ele fala assim, imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Isso significa o quê? Que você pode orar por um doente. Você pode orar para você mesmo. Imporão as mãos sobre os doentes e o curarão. Está lá uma dor no seu joelho, seja onde for. Impõe as mãos e fala para o Senhor, Pai. Está escrito aqui na tua palavra, olha, Marcos 16, 17. Que imporão as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Então, em nome de Jesus, eu imponho as mãos e eu declaro a cura sobre o meu corpo. Eu estou curada. Por isso você precisa conhecer a palavra. Salmo 103, 3, ele fala que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Ele cura. Ele não está falando que vai curar só uma enfermidade, ele fala todas as enfermidades. Tem pessoas aqui na igreja que, quando os nossos ministros vão orar, eles falam assim, você crê para a cura ou você crê para a cirurgia? Ah, eu creio para a cirurgia. Então, tá bom, então vamos orar para a cirurgia, vai ser uma bênção, tal. A cirurgia corre tudo bem. Mas se a pessoa fala, não, eu creio para a cura, não quero cirurgia nenhuma. Então, em nome de Jesus, assim vai acontecer. Quando eu passei, mais ou menos recente, no médico, deu um problema lá, e ele falou, não, é para cirurgia. Ele falou, para quando a senhora quer? Eu falei, então vamos fazer logo. Tinha feito todos os exames. Quando eu vim orar com a nossa ministra, ela falou assim, você crê para a cirurgia ou para a cura? Eu falei, para a cura, eu quero cirurgia, nada. E eu criei para a cura. Aí, quando foi fazer outro exame, graças a Deus, não tinha nada. E quando eu cheguei para aquele cirurgião, mostrei para ele, ele falou assim, está preparado para a cirurgia? Eu falei, que cirurgia nada, não vou fazer nenhuma cirurgia. Problema da senhora, porque se der problema, depois não vai dar problema nenhum. Não quero e acabou. Entende? Mas ele já estava tudo marcado, já tinha até pedido autorização para o convênio. Eu falei, não, que eu quero cirurgia, nada. Entende? Mas então depende da fé de cada um. Mas se você crê, você está curado. A palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entende? É você. Você pode orar. Você pode impor as mãos, você pode orar para alguém da tua família, você pode orar lá para o seu cachorrinho que está doente. Né? Já contei para vocês de uma criança de 5 anos que orou para a avó, e a avó falou, o que Jesus falou para você? Vó, você já está curada. E ela falou, mas irmã, eu fiquei curada mesmo. Uma criança de 5 anos. Entende?
Então, você tem que conhecer a palavra de Deus, por quê? Para que você conheça os seus direitos, e você não viva um cristão temendo as coisas, temendo o mal. Ai, porque o diabo está debaixo da sola dos nossos pés, em nome de Jesus, que eu vou gastar tempo expulsando ele, nada. A palavra diz que ele já é um inimigo vencido, então eu tenho que estar debaixo da submissão da palavra, eu resistir ele e dizer, ó, vai embora. Fora daqui, em nome de Jesus. Entende? Então, aí ele fala, João 14, aí você passa Lucas, aí vem o João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Ele diz assim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maior do que essa. Quando ele fala, aquele que crê fará as obras que eu estou fazendo, vai fazer maior do que essa, ele está falando, especificando, pastor, presbítero, obreiro, missionário, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, está falando isso? Não, ele está falando aquele que crê. Então, se você crê, você vai fazer as obras que Jesus fez, e faz maior do que aquela que Jesus fez. Por quê? Porque ele está falando, eu vou para o Pai, e o que vocês pedirem em meu nome, vocês pedirem para o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, você pede em nome de Jesus, você pede ao Pai. Pai, em nome de Jesus, eu determino a cura sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Está escrito na tua palavra, que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, você vai lembrar ele do quê? A palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. E muitos cristãos não conhecem e vivem uma vida aquém daquilo que Deus planejou para ele. A vida financeira. Amados, quantas pessoas vivem pendurado em dívida, em tudo quanto é coisa, por quê? Porque não conhecem os seus direitos. Entende? Aí deixa o inimigo roubar. Não é um dizimista fiel, não é um semeador do reino. Ah, mas dízimo é da antiga aliança. Quando foi instituído o dízimo, não existia aliança. Abraão foi a primeira pessoa a pagar o dízimo e não existia lei. E a Bíblia fala que ele pagou o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote da região de Salém, e era um tipo de Cristo. Depois Abraão pagou novamente, quando ele voltou dos despojos, ele também pagou o dízimo. Jacó, quando foi para a viagem, falou, se Deus for comigo, me abençoar, me trouxer em paz para a casa dos meus pais, tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí eu contei para vocês da Colgate, que é uma marca de dentifrício, né? E ele, desde criança, a mãe dele ensinou sobre o dízimo. E ele começou trabalhando numa empresa. E ele lembrava do dízimo. E ele começou dando o dízimo. Depois ele se tornou sócio daquela empresa. Deus abençoou ele dando uns 10%. Depois ele começou a dar 20%. Começou 30%. E Deus abençoando, prosperando. 30%, 40%. Até onde eu li, ele estava dando 50% do dízimo e ficava com 50%. Você pode ver que a marca Colgate é uma marca Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, Colgate. Ele simplificou. Lá ainda fala que a junção desses 3 livros. Ele era o homem mais rico dos Estados Unidos. E continua até hoje. É uma marca que você vê que os anos passam e o homem está aí. Mas tudo por quê? A fidelidade dele com Deus. Então, você quer a bênção, seja fiel, porque na vida financeira, você vai ter uma vida abençoada. Você pode cobrar de Deus, quando você é fiel, você pode cobrar de Deus. Quero ser o melhor marca do mercado, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz, e o Senhor é o meu Deus é rico, vencedor, e eu também sou rica, vencedora pela graça de Deus. Então, você vai se submeter à palavra de Deus.
E Atos, capítulo 4, versículo 12, para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, aí você vai passar para frente. Você passa Lucas, João, aí vem o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Versículo, no 10, ele fala assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. É o poder, é o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse poder que há no nome de Jesus, meu amado, todo poder, ele está disponível para você também. Por isso que Deus deseja que você conheça a palavra. Estuda a palavra de Deus, peça entendimento para o Espírito Santo. Quantas pessoas hoje estão comendo, às vezes tomando veneno de determinados pastores, porque a pessoa não conhece a verdade. E fica debaixo daquele jugo. Por quê? Porque ele não conhece a verdade, e tudo que falar para ele, ele vai engolindo. Você até percebe que tudo que eu falo para você, eu mostro na Bíblia? Eu não falo nada do que eu sei, eu posso dar minha experiência, que eu contei a experiência da minha filha, a minha experiência, mas só para você entender. Mas você não tem que ir para a minha experiência, você tem que ir por aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, que você tem autoridade no nome de Jesus, que você pode realizar os mesmos milagres que Jesus realizou, você pode orar pelos enfermos, você pode ser um cristão vencedor, você não tem que temer a crise, você não tem que viver na dependência das pessoas. Entende? Que às vezes fica na dependência do apóstolo. Quantas pessoas que eu vejo, falo, meu Deus, não, que você não vai acreditar que eles são homens de Deus, são homens ungidos. Eu vejo eles aqui na nossa igreja, a gente impõe as mãos, recebe unção dos pastores, ministro que vem de fora. Mas, amados, nós não ficamos na dependência da unção de pastor, eu fico na dependência da unção do poder de Deus, o poder que está delegado para mim, para você, como cristão vencedor. Deus deseja que a sua igreja seja uma igreja triunfante, uma igreja vencedora. Por quê? Porque quando o problema vem, a dificuldade, você não tem um apóstolo perto de você. Eu fico com pena daquelas pessoas, por quê? Porque lá eles estão lá na igreja, tudo bem, lá o pastor está orando por eles, mas depois vai para casa. E aí? Se surgir a dificuldade no meio do caminho, o que eles vão fazer? Agora, se eles conhecem a verdade da palavra, não há o que temer. Põe um joelho no chão, ora, não precisa nem pôr joelho, que às vezes não pode ajoelhar. Pega a palavra, usa a palavra, em nome de Jesus, determina a cura, não aceita a doença, determina no nome de Jesus, não deixa que o diabo faça um sarambanzé na sua casa, na sua família, não. Manda ele embora, chega lá, chuta ele no traseiro dele e fala, Satanás, fora daqui, vai embora daqui em nome de Jesus. Mas você só pode fazer isso se você está debaixo da submissão da palavra. Por quê? Porque se você está quebrando um princípio na ignorância, meu irmão, você mandar ele embora, ele vai embora e traz mais 3 com ele. Submeter a palavra, por quê? Porque debaixo da submissão da palavra, você é um cristão vencedor. A igreja de Cristo é uma igreja triunfante, não é uma igreja militante. A igreja não tem que ficar no expulsa, expulsa, sai, sai, não. A igreja é a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela igreja que conhece o seu direito, sabe o seu direito e vai reivindicar o seu direito no reino espiritual. Então, o tempo que você gasta de expulsar Satanás é o tempo que você gasta de usar a autoridade da palavra, se encher da palavra de Deus, se encher da palavra, se encher da palavra. Por quê?
quê? Porque quando surgiu o problema, a dificuldade no seu caminho, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 18, ele fala, desembanhando a espada do Espírito, que é a palavra. O que é a palavra? Você vai usar a espada? Não. A espada é a palavra que tem que estar dentro de você. Por quê? Quando você desembanha a palavra, falando a palavra, é a palavra que derrota Satanás. Lá em Mateus 4, quando Jesus derrotou Satanás, o diabo vinha, está escrito, você é o Filho de Deus, manda que transforme essas pedras em pães. Jesus falou para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus derrotou ele com a palavra. Não é como é que fala, com simpatia, não. Você derrota Satanás, a palavra. Ele conhece a palavra. Por isso que ele usava para Jesus, falar, está escrito, você não é filho de Deus? Se é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito. Se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que aos seus anjos vai dar ordem a seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos, para você pisar pedra nenhuma. Salmo 91. Percebe? Ele citou algo que ele conhece. Ele conhece a Bíblia, como diz o ditado, de cabo a rabo. Ele conhece. Por isso que o povo de Deus tem que conhecer, porque a verdade da palavra, do conhecimento de Deus, é que vai derrotar Satanás na sua vida. O conhecimento da verdade da palavra é que vai derrotar Satanás na sua vida. O conhecimento da palavra de Deus é que te faz mais do que vencedor. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deus quer que você seja uma igreja triunfante, não uma igreja militante. Você não tem que lutar contra o diabo, não. Ele é vencido, fracassado, rechaçado, não tem a chave da casa dele. Apocalipse 1,18 fala que Jesus tomou das mãos dele a chave do inferno e da morte. Então, ele não tem nem a chave da casa dele, como é que ele vai cantar de galo? Canta no terreiro dele. Na minha casa, não. E nem na sua casa também, em nome de Jesus. Amém?